Olá, amigos. Estamos aqui retornando para tratarmos deste concurso espetacular, oportunidade ímpar, Ministério Público da Paraíba. Importante concurso, instituição sensacional para trabalhar, uma das instituições mais sérias do país. A sociedade acredita muito no Ministério Público, espera muito. E você, claro, vai contribuir demais. Estamos lhe aguardando, o Ministério Público da Paraíba está lhe aguardando. E claro, para que possamos chegar nesta instituição, temos que estudar. Somar esforços para que possamos alcançar esse, que é um objetivo comum, ver e fazer você ser aprovado. Queridos, já fizemos muitas questões, muitas dicas e que no seu concurso são realmente primordiais. Temos certeza que vai fazer diferença, que você vai chegar na prova com muita segurança, muita tranquilidade para fazer uma prova excelente. É o nosso objetivo. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito bacana nas provas, muito realmente cobrado, sempre presente. É um tema que está no dia a dia da administração pública e você, como técnico ministerial, vai atuar, vai trabalhar junto aos demais servidores realizando essa atividade. E que atividade é essa? Amigos, uma atividade muito importante no governo, que é a atividade de licitações. O que é licitação? Licitação é um procedimento utilizado pela administração pública visando a realizar as suas contratações, aos seus ajustes em geral. Ora, amigos, por que a gente fala em ajustes em geral? Porque não é só contrato propriamente dito que a administração pública vem estabelecer com particulares, com terceiros. Ora, uma mera assinatura em documento já está reconhecendo certa prestação que tem uma obrigação e, claro, tem que cumprir. Então já fica uma dica maravilhosa para a sua prova. Nem sempre será obrigatória. Para demonstrar essa vinculação, um documento chamado contrato. Ora, uma nota de empenho, uma ordem de serviço, está valendo. Vai ser reconhecida como formadora da relação obrigacional. Muito importante. E é claro que essa é a regra. A administração pública passa pela licitação para chegar onde? No contrato. Licita para ao final contratar. Essa é a regra. Agora, amigos, há muitas exceções. A Constituição Federal, lá em seu artigo 37, inciso 21 da Constituição, já estabelece que seja a administração direta, seja a indireta, seja da União, dos estados, DF, municípios, a regra é licitar. Diz lá assim, salvo disposição legal, terá que licitar. Ele quer dizer o quê? Olha, atenção, quando eu, constituinte, quiser algo diferente, a lei vai ter que trazer. Então, ou seja, se o legislador quiser que a administração vá realizar um procedimento sem passar pela licitação, tem que estar expresso em lei. Amigos, e a lei, digamos assim, a mais famosa em termos de licitação é a nossa Lei 8666/93, a Lei de Licitações e Contratos. E na própria Lei de Licitações e Contratos já traz situações em que permite a administração pública ir direto para o contrato. Sem passar por onde? Ora, sem passar pela via licitatória propriamente dita. Há essa possibilidade de se realizar contratos sem antes fazer uma licitação propriamente dita. É o que nós chamamos em prova, amigos, de contratação direta. Contratação direta. E os casos da contratação direta é o que nós chamamos de licitação dispensada,
licitação dispensável e licitação inexigível. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Ah, mas é muito diferente, amigos. Sabe por quê? A licitação é dispensada quando a ordem vem já da lei para não licitar. Ainda que o gestor queira, a lei diz, ei, nesse caso não. Nesse caso, eu não quero que licite. Então, para fixar, quando a lei dá a ordem para não licitar, tecnicamente chamamos de licitação dispensada. E a outra situação importante, licitação dispensável. Olha que mudou, dispensada, a lei da ordem, dispensável. Quando? Quando a lei deixa a critério do administrador decidir. Se ele quiser licitar, tudo bem, pode realizar o procedimento. Se não, pode contratar diretamente. É com você, a bola está com você, administrador. Você que decide. Amigos, então quando a lei deixar na mão do administrador para que ele possa decidir, nós estamos diante da licitação dispensável. Ah, e é só esses casos, dispensada e dispensável? Na lei, sim. E observação em concurso. Os casos expressos na lei, eles são taxativos. Só e somente só nas hipóteses expressas na lei. Isso para a licitação dispensada, quanto também para a dispensável. Ah, mas tem mais um caso de contratação direta, que é o que se chama de licitação inexigível. Ah, e quando é inexigível, Romualdo? Queridos, atenção em prova. A licitação, ela é inexigível toda vez que for inviável a competição. Ah, como assim competição? Ora, a licitação é uma competição. É um concurso, digamos assim. É como ser o concurso público, não deixa de ser uma competição. Então, licitar é competir. Mas, ora, a depender da situação, é inviável essa competição. Imagine, por exemplo, que a administração, amigos, queira comprar esse objeto aqui, essa caneta, por exemplo. Essa caneta aqui, ó, bem perto de vocês, ó. Essa caneta. Aí imagine que só tem uma pessoa no mundo que faça essa caneta. Ora, se é um produto único, fornecedor único, como é que vai fazer a competição? Então, ora, pode ser que seja inviável a competição. Se for inviável, é licitação inexigível. Ah, Romualdo, eu já ouvi falar dessa tal de licitação inviável, inexigível. São 3 casos apenas, não é isso? Eu sei, é questão de monopólio, exclusividade, fornecedor único. A outra é trabalho técnico especializado de natureza singular. E a outra é a contratação de artista renomado. Não é só esses 3? Não. Não é só esses 3, mas eu recomendo. Grave esses 3. Porque na prova, em regra, 95% das vezes, o resto vai ser licitação dispensável. Esses 3 casos, inexigível. Por que você então está dizendo que não é só esses 3? Queridos, porque esses 3 são meros exemplos. A lei fala assim, ó, lá no artigo 25, é inexigível a licitação quando for inviável, em especial, 2 pontos, situações tais, tais e tais. Ou seja, por exemplo, situações tais, tais e tais. Então, os casos, anote para a sua prova, os casos da licitação inexigível, eles são meramente exemplificativos. Ah, peraí, Romualdo, você falou agora há pouco que era taxativo. Falei, é verdade, para a licitação dispensada, quando a lei dá ordem, e licitação dispensável, quando a lei deixar a critério do administrador decidir. A dispensada, artigo 17 da Lei 8666. A dispensável, os casos do artigo 24. Inexigível, artigo 25 da Lei 8666. E lá vem dizendo, é inexigível, em especial, por exemplo, fornecedor único,
fornecedor exclusivo, questão de monopólio. Você é único, como é que vai fazer a competição? É inviável. Trabalho técnico especializado. Segundo caso, ó, trabalho técnico especializado. Ô, Romualdo, que trabalhos são esses? São os que estão lá no artigo 13. Uma relação. Lá, a relação de trabalho técnico especializado, uma relação taxativa. Vem apontando quais são os trabalhos técnicos especializados. Exemplo, a questão de consultoria contábil, judicial, a questão hora de projetos, entre outros. Mas, atenção, não basta ser um trabalho técnico especializado. Tem que ter natureza singular. Opa, que é isso, Romualdo? Simples, amigos, muito simples. Ou seja, não pode ser uma rotina da atividade. Tem que ser um trabalho diferente, excepcional. Exemplo, a Prefeitura de João Pessoa, vou utilizar o estado da Paraíba como exemplo, a Prefeitura de João Pessoa, ela pretende contratar advogados. Para quê? Para defendê-la nas questões trabalhistas. Para isso? Isso é rotina da atividade jurídica. Qualquer advogado poderá atuar e fazer. Então, se é rotina, não se considera um trabalho de natureza singular. O trabalho jurídico é técnico especializado? Está lá no artigo 13. Porém, nesse nosso exemplo, não tem natureza singular, não é diferente. A Prefeitura de João Pessoa quer contratar um advogado porque tem lá uma causa tributária que ninguém nunca nem ouviu falar para onde ia, está sem tese, sem direção, não é coisa de comum, não é coisa de rotina, e vai contratar lá o bambambam de direito tributário. Vai contratar lá uma autoridade tributarista no país. Ives Gandra, professor, grande abraço à equipe de Ives Gandra, professor Ives Gandra. Pode contratar diretamente, sem licitar? Pode. Por quê? Porque é um trabalho técnico especializado. Só por isso? Não. De natureza singular. Então o profissional tem que ser reconhecido pela crítica, em razão do trabalho que ele já executou no passado, toda a história, toda a formação. Aí justifica. Então, questão de prova. Não basta ser um trabalho técnico especializado. Tem que ter natureza singular. Agora, se for, anote, se for trabalho de divulgação, publicidade, aí não pode contratar com esse argumento. O artigo 25 expressamente veda, proíbe. E também, o terceiro caso, agora exemplificativo, contratação de artista, artista renomado, reconhecido pela crítica, e desde que a contratação seja diretamente com ele, ou com o seu empresário exclusivo. Pode ser um artista renomado, exemplo, Caetano Veloso. É um artista renomado, claro. Alceu Valença, pernambucano arretado, renomadíssimo. Roberto Carlos, artistas renomados. Né? Então, pode contratar diretamente? Pode. Sem licitar? Pode, com fundamento no artigo 25. Só que Roberto Carlos tem 5 empresários. Mero exemplo, tá? Mero exemplo. Tem 5 empresários. Já que não é empresário exclusivo, então vai ter que licitar entre os empresários, apesar de ser um artista renomado. Isso não é só para cantor, não. Qualquer artista renomado, reconhecido pela crítica. E desde que, então, a contratação seja diretamente com ele ou com o seu empresário exclusivo. Muito importante. Então, eu recomendo para você. Queridos, é uma questão que tem 90% de chance de cair na sua prova. Um caso de contratação direta. Aí você lembre, esses 3 casos de inexigibilidade, 3 casos exemplificativos. Pois toda vez que foi inviável, falou na prova que é inviável a competição, é inviável a licitação, é caso de inexigibilidade. Mas 3 casos eu vou gravar. Fornecedor exclusivo, monopólio, único. Segundo, trabalho técnico especializado de natureza singular. E o outro é
profissional do setor artístico. As demais situações na prova que aparecer, geralmente vai ser situação de licitação dispensável. Vai ser caso lá do artigo 24. Muita atenção. Vamos à questão? Observe. Então, a questão, a primeira, diz assim, ó, um determinado órgão público pretende contratar associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Nesse caso, e nos termos da Lei 866, a licitação é... Amigos, eu já sei uma coisa, inexigível não é. Por que não, Romualdo? Ora, a questão falou em trabalho técnico especializado em natureza singular? Não. A questão falou em monopólio, fornecedor único, exclusividade? Não. Falou em artista renomado? Também não. Então, ou seja, inexigível não é. Lá no artigo 24, quando fala em licitação dispensável, a doutrina resolveu pegar todos os casos lá do artigo 24 e, digamos assim, arrumar, organizar em 4 grandes grupos. Dispensável, ora, em decorrência do valor. Dispensável, ora, em decorrência do objeto. Dispensado, ora, em decorrência da situação excepcional. E dispensável, ora, em decorrência da pessoa com a qual o governo vai contratar. Olha bem, ó, dispensável em razão do valor. Exemplo, artigo 24, inciso 1º e inciso 2º. Lá diz o seguinte, amigo, diz que quando o valor for até 10% da modalidade convite, bom, quando fala nas modalidades licitatórias, ora as modalidades podem ser em relação ao valor, ora em relação ao objeto a ser contratado, né? Vejam, observem. Então aqui nós podemos colocar a seguinte situação. Em razão do valor, nós temos a modalidade convite, tomada de preço, chamada também em prova em TP, tomada de preço, e temos a concorrência. Modalidades licitatórias. Em relação ao objeto a ser contratado, ou seja, aí independe de valor, qualquer valor, né? Objeto eu tenho o concurso, não é o concurso público de vocês, tá? Isso aqui é concurso, amigos, para quando o governo pretender contratar um trabalho técnico especializado. Quando for trabalho técnico especializado, preferencialmente, o governo vai usar da modalidade concurso. Ó, que eu falei, preferencialmente. Ah, peraí, Romualdo, você acabou de falar que trabalho técnico especializado era contratação direta, era inexigibilidade. Não vem para cá não, porque eu escutei. Tá gravado, você disse isso. Eu disse, mas eu complementei. Foi trabalho técnico especializado de natureza singular. Opa, olha que legal. Aí é inexigibilidade. Meramente trabalho técnico especializado. Aí preferencialmente concurso. Então imagine que o Ministério Público da Paraíba, opa, você vai trabalhar aí no Ministério Público da Paraíba. Imagine que o MPPB quer fazer uma nova sede. Como é que vai ser essa nova sede? É redonda? É quadrada? É naquela formatação romana? Ou é na formatação grega? Como é que vai ser esse prédio? A administração não tem nem ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar uma licitação na modalidade concurso, para que as pessoas apresentem projetos, ideias. Opa, olha aí, ó. Em caso como esse, é recomendável. Pregão. Pregão? Concurso. Projeto, não sei o que é, não tem ideia. Aí, concurso. Legal, hein? Fácil na prova, né? Concurso. Possibilitando lá a questão de prêmio, que pode ser até em dinheiro. Prêmio ao vencedor. Aí depois sim, tem aquele projeto vencedor. Aí o governo vai licitar agora a execução do projeto, né? A obra.
a realização efetivamente lá da estrutura, que aí provavelmente deve ser uma concorrência, né? Continuando, vejam. Então, tem a concorrência, tem o concurso, né? Tem o leilão e tem a figura do pregão. Em decorrência do valor, a primeira, então, o convite, a lei fala da seguinte forma. A lei diz que vai ter que observar se é obra ou serviço de engenharia. Ou os outros serviços e aquisições em geral, para saber a modalidade a ser usada, se é convite, se é tomada de preço ou se é a concorrência. No caso de convite, obra de engenharia, valor até R$150 mil. Tomada de preço, até R$1,5 milhão. Concorrência, obrigatoriamente, quando a obra ou serviço de engenharia for acima de R$1,5 milhão. Outros serviços, outras compras, aquisições em geral, até 80 mil, convite, até 650 mil, tomada de preço, e acima de 650 mil, obrigatoriamente, concorrência. Agora, detalhe em prova. Onde couber a menor modalidade, você pode usar a maior. Como assim, Romualdo? É uma dica bacana. Veja, observem. Vamos supor que eu vou fazer uma obra de engenharia no valor de R$90 mil. Qual modalidade eu posso usar? Posso usar convite? Pode. É até 150, 90 está aqui, ó, até 150. Posso usar ATP? Posso. Até R$1,5 milhão. Não está dizendo que é acima de 150 mil até R$1,5 milhão. Não, é até R$1,5 milhão. É de 0 até R$1,5 milhão. Então 90 mil também está no parâmetro. Ah, mas a concorrência não é só acima de R$1,5 milhão? Quem disse? Foi dito que quando for acima de R$1,5 milhão, só concorrência. Mas quando for menos, posso usar concorrência. Então a concorrência cabe qualquer hipótese em relação ao valor? Sim, qualquer hipótese. Há um gráfico para você não esquecer na sua prova. Observe. Então aqui, ó, onde couber a menor modalidade, caberá a maior modalidade. Então eu posso falar isso aqui na prova. Onde for situação de convite, eu posso usar a tomada de preço ou posso usar a concorrência. Muito, muito importante. E o artigo 24, no 1 e 2, que é onde quer mostrar aqui na questão, diz que quando for até 10% desses valores, até 10% do valor do convite, até 10%, pode contratar diretamente. Então, quando o governo desejar fazer uma obra de engenharia até R$15 mil, não precisa licitar. Pode contratar diretamente. Vai comprar algo, adquirir ou adquirir um serviço até R$8 mil, pode ser direto, pode ser pela via do convite, né? No caso aqui, dispensa do convite, tá? Então, pode contratar diretamente. Em razão do valor, em razão da situação excepcional, calamidade pública, emergência, caso de guerra, o governo pode contratar diretamente. Pode, é facultado ao governo. Queridos, muito cuidado em prova. Tem caído em prova. Ah, caso de guerra, tem que contratar diretamente. Não, é licitação dispensável. A licitação é dispensável quando a lei faculta, deixa para o administrador decidir se vai contratar diretamente ou se vai realizar uma licitação. Em razão do objeto, exemplo, objeto perecível, pão, frutas, hortifruti granjeiro, vê o preço do dia e contrata, preço do mercado. Às vezes, o governo precisa adquirir ou até mesmo alugar um imóvel, mas não em qualquer lugar, um local que seja estratégico ao funcionamento daquela entidade pública. Então, em razão de estratégica quanto ao local, desde que tenha o preço do mercado, pode contratar diretamente. Em razão da pessoa, a exemplo, quando o governo for contratar uma pessoa jurídica dele mesmo, criada por ele, desde que essa entidade tenha sido criada antes da Lei 8.666 e tenha preço do mercado. Exemplo,
concurso federal, é muito comum a gente ver o CESP, a UNB, fazendo parte da banca examinadora, né? Então, ou seja, o CESP é um órgão que é da Universidade de Brasília, que é uma fundação pública federal. Ora, é como se fosse o governo contratando ele mesmo. Então, isso pode acontecer, desde que essa entidade que o governo tenha criado, tenha sido criada antes da Lei 8666 e tenha preço do mercado. É o que diz lá o artigo 24, inciso 8º. Pode contratar também, em razão da pessoa, uma associação de portadores de deficiência. Não é contratar diretamente o portador de deficiência. É uma associação de portadores de deficiência, desde que tem idoneidade, reputação ilibada, não tenha fim lucrativo e tenha preço do mercado. Ou seja, em razão da pessoa. Então, ora, a licitação pode ser dispensável em razão do valor, em razão de situação excepcional, em razão do objeto, em razão da pessoa na qual o governo vai contratar. Olha a questão. Então, lá fala que um determinado órgão público pretende contratar a associação de portador de deficiência física. Olha, a associação. Então, é um dos casos estabelecidos no artigo 24 da Lei 866. Sem fim lucrativo e de comprovada idoneidade para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Ou seja, ora, licitação dispensável. E nesse caso, dispensável em decorrência da pessoa no qual o governo vai contratar. Então, conforme falamos, lá no artigo 24, é dispensável, ora, em razão da pessoa, ora, em razão do objeto, ora, em razão de situação excepcional, como caso de guerra, calamidade, emergência, e ora, em razão do valor, até 10% da modalidade convite, conforme falado. Então, primeira alternativa, letra C. A2. O Estado de Roraima pretende realizar procedimento licitatório para a construção de uma obra pública. Ressalte-se que o valor da contratação será de R$ 700 mil. Na hipótese narrada, a modalidade de licitação apropriada é R$ 700 mil. Obra de engenharia, não é isso? Obra de engenharia, R$ 700 mil. Qual a modalidade? Até 150 mil convite. Posso fazer por convite? Não, convite é até 150 mil. A obra tem valor de 750 mil. Olha agora a TP. Posso fazer pela TP, tomada de preço? A tomada de preço é até 1,5 milhão. A obra tem valor de 700 mil. 700 mil. Então, eu posso fazer pela TP, né? Posso fazer pela TP. Posso fazer pela concorrência? Também. Posso, né? Até 1,5 milhão. Então, eu posso fazer pela TP ou posso fazer pela concorrência. Então, na hipótese narrada, a modalidade de licitação apropriada é registro de preço? Não. Aqui não se fala na ideia do SRP, como é conhecido aqui, ó, SRP, Sistema de Registro de Preço. Daqui a pouco eu vou falar o que significa. Concorrência, posso. Pode ser pela concorrência. Convite, não, em razão do valor. Pode ser tomada de preço? TP? TP? Pode. Pode ser tomada de preço. Pode, aqui cabe a tomada de preço. Pode ser pregão? Não, pregão não pode, porque obra de engenharia não se admite a ideia do pregão. Ora, então vamos na questão novamente. Veja que lá diz: o Estado de Roraima pretende realizar procedimento licitatório para a construção de obra pública. Então, uma obra de engenharia, né? Claro. Construção de obra pública. Ressalte o valor da contratação será de R$ 700 mil. Na hipótese narrada,
a modalidade de licitação apropriada é? Ora, pode ser a concorrência, pode ser a tomada de preço. A questão tem duas respostas, é isso? É exatamente isso. Ou seja, onde couber menor modalidade, caberá a maior modalidade. Vou ficar com duas respostas, Romualdo. O que eu marco na prova? Queridos, às vezes em prova, infelizmente, temos que buscar essa fórmula, né? Ou seja, o que é mais correto, menos errado. Onde couber menor, cabe a maior modalidade. Quando ele fala qual a modalidade apropriada, as duas. Se cabe tomar de preço, cabe concorrência. Agora, claro que a situação, digamos assim, mais direta é a ideia da tomada de preço, né? Até 1,5 milhão. Poderia jogar a tomada de preço. Mas também cabe concorrência, questão que poderia ter sido impugnada e anulada, ou então considerar os dois gabaritos. Então, na hora da prova, eu recomendo que você marque aquela modalidade mais próxima. Ou seja, diretamente a tomada de preço. Mas concorrência aí não está errado, não. Cabe a concorrência, tá? Então, tomada de preço como gabarito oficial, tá? Mas faço reserva do artigo 23, que já estabelece lá no parágrafo 4º, que onde couber a menor modalidade, caberá a maior. Onde for situação que cabe tomar de preço, cabe a concorrência. Muito importante esse item, muito importante a questão, como outros, que vamos ver em detalhe em nosso próximo bloco.